Sejam muito bem-vindos ao nosso Bora Viver a Realidade. É uma participaçãozinha especial do bichinho aqui, ó. Aí, ó, vidinha, ó, né? Você teve muito gato, né, mãe? Eu tive bastante gato. Eu gosto de bicho, né? Eu sou amante de bicho. Tinha 3 gatos naquela época, que eram coisas, né? Antes, quando vocês eram pequenos, né? Vamos, Quando vocês bichão? eram pequenos. Vamos, bichão? Eu quero deixar, né, aqui dito que ao final desse vídeo eu quero abençoar vocês. Assiste até o final e receba uma bênção, né? Eu rogar ao Senhor pela tua vida. É isso aí. E é o seguinte, o que fez você acreditar no espiritismo? Muito bem. O que fez você acreditar? Falar assim, nossa, eu acredito que tem algo a mais a não ser só essa passagem. Não, eu não acredito. Eu não acredito. Eu tenho certeza. Acreditar é quando eu conto para você uma história e você acredita nela. Eu sempre digo que eu não acredito. Eu sou convicta. Eu estou no espiritismo por convicção e não porque eu sou por devoção. Eu sempre digo isso. Por quê? Uma coisa é alguém chegar em você e falar para você, olha, existe vida pós-morte, existe um espaço espiritual, existe outros planos. A pessoa que está no outro plano, ela vem falar com você. Isso eu posso dizer para vocês e vocês falam assim, nossa, eu vou acreditar na Cida. É isso mesmo. Outra coisa é você viver isso sem pedir para viver. Então isso foi o que aconteceu comigo. Eu vivi todas essas situações sem pedir para viver. Então eu tive contato com o mundo dos espíritos, eu tive contato com pessoas que já tinham desencarnados, eu tive contato com pessoa que tinha desencarnado, que me levou até ao plano espiritual que ele estava. Me mostrou coisas, me contou histórias, falou como as coisas estavam e me provou que esteve comigo. Porque aí cai por terra muita coisa naquilo que algumas não acreditam e as outras acreditam, né? Sim. Que no caso tem gente que fala que quando você morre, acaba ali. E o que acontece? Quando a pessoa morreu, você teve esse encontro, então quer dizer que não acabou. Não. Não é verdade? Não. Então cai em contradição aquilo que você geralmente teve, né? E como que você soube que esse encontro era um espírito ali? Como que você, tipo assim, você soube, é um espírito ali? Tá, porque esse espírito era meu pai. Porque esse espírito era minha mãe. Porque esse espírito era o seu pai. Porque esse espírito era o pai e a mãe de uma amiga. Porque esse espírito eram outras pessoas conhecidas e amigas e que tiveram contato comigo. Porque eu tive um aviso de várias coisas que estavam acontecendo, que iriam acontecer. Por exemplo, ver os seus filhos antes de tê-los, brincar com eles, ver eles, brincar com eles e saber que eram seus e que um dia eles viriam para você. Como assim? Eu não pedia, nem espírita eu era. Mas já tinha o dom, que foi um vídeo que o Já pessoal tinha o dom do berço, né? Do berço, né? Que a gente já tinha falado então, no outro vídeo. Antes, né, de ser mãe, eu sabia que ia ser mãe, quantos filhos eu ia ter e quem eram os meus filhos. Eu já tinha brincado com eles. Aonde eles estavam? E com quantos anos você teve essa primeira visão? Eu comecei a ter visões assim muito cedo. Muito cedo. Eu era criança, eu comecei a ter essas visões. Mas como eu não entendia, eu não era espírita, eu não entendia. E o que eu escutava da boca dos outros era que era fantasma, que era assombração. Então eu tinha muito medo. Quando eu comecei a entender que eu virei espírita e que comecei a entender que isso não era
uma assombração, uma visagem, como dizia meu pai, como era, né? Não, eu comecei a entender que eu estava tendo contato com... Então eu comecei a me acalmar e deixar as coisas acontecer. Isso comecei muito cedo. Eu acho que tinha uns 10, 11 anos quando eu comecei a ter esses contatos. Dava muito medo? Muito medo. Muito, porque o que eles pregavam pra gente? Que isso era assombração. Que isso era... Meu pai tinha uma mania de falar que era visagem, que era fantasma, que era assombração, que os fantasmas vinham falar com a gente. Eles contavam muitas histórias de fantasma. E isso estava na minha cabeça. Então, assim, pra mim era fantasma. Não era que eu tava tendo contato... Era uma coisa com... mais assombrosa, assim. Eles isso. colocavam mais uma coisa mais assombrosa sobre isso daí. Era isso mesmo, mais filme de terror. Mais pra filme de terror do que te dar um conhecimento. Do que dar um aquele conhecimento. nem era do mal. Sim. Eu tive 4 encontros, uns 4 ou 5 encontros, onde as pessoas tinham partido e me levavam dentro de um hospital, dentro de um posto médico, e me mostrava, mandava recado, me falava como estava, e me deram provas de que isso aconteceu. Prova mesmo. Então, assim, é convicção. Ninguém falou pra mim, ó, você tem que acreditar no espiritismo. Você entendeu? Não, até porque não tinha ninguém a me convencer, não, porque eu sou uma pessoa muito cabeça. É difícil de me convencer, muito difícil. E no espiritismo, né? O que você poderia me falar de uma comprovação de reencarnação? Porque, assim, muitas pessoas de outras doutrinas, né, não acreditam na reencarnação, só na ressurreição, né, e que não existe uma reencarnação. Eles não acreditam que uma pessoa possa morrer, né, ir para um plano espiritual, como você mesmo falou, e depois disso vai reencarnar, voltar em outro corpo. A pessoa simplesmente morre e acabou ali. Então já caiu por terra essa parte que nós falamos agora, porque se você teve encontro com o vô, que é o seu pai, o meu pai, né, a avó, sua mãe e mais alguns, então não morreu, acabou. Eles foram para algum plano espiritual lá e a gente não sabe o que está acontecendo porque, né, coisa. Entendi. Quando eu me tornei espírita e depois, quando passados os anos que eu comecei a ter esses contatos, eu comecei a ficar muito encucada com isso, porque eu sempre fui muito relutante com a questão do espiritismo. Se é que vocês não sabem, eu sempre fui muito relutante. Eu sou espírita realmente por convicção. Eu relutei muito para acreditar. Eu precisei ter prova para acreditar. Então eu comecei a estudar, eu comecei a ver, eu comecei a procurar coisas, prestar mais atenção e procurar coisas que me dessem muito mais prova, principalmente da reencarnação. E aconteceu que eu fui visitar, eu tive colegas, eu tive primos que não tinha como, até a marca que a pessoa que anteriormente tinha partido, a criatura tinha, igualzinho, era a mesma cara, o mesmo jeito, tudo muito, muito, muito. E a maneira de falar assim pra você, mas eu não sou seu filho. É uma identidade que ela não, dela. Não vou muito longe. Eu não vou muito longe. Eu vou contar uma história pra vocês. Eu tive uma irmã, era o amor da minha vida, assim. Ela era diferente dos meus outros irmãos. Ela era uma irmã no qual eu protegia muito. Essa irmã partiu muito cedo. Ela partiu com 2 anos e 3 meses e eu não pude estar com ela. É uma história que uma outra hora eu conto direitinho pra vocês. E ela foi embora. Eu sabia que ela ia. Ela sabia que ia. No dia que ela foi, a gente teve todo o aviso. Também outra coisa espiritual, que isso é muito interessante. Passaram-se os anos. E eu tinha 9 anos de idade. Passaram-se os anos. E aí eu me casei muito nova. Dali 9 anos, que eu tive minha filha com 18. Eu fiz 18 num mês, no outro minha filha nasceu. Todo mundo que olhava pra minha filha, falava pra mim que aquela minha filha era a cara da minha irmã. E eu ficava enlouquecida. Porque eu tinha muito medo. Eu rejeitava. Eu não queria que falasse aquilo. Porque eu tinha perdido minha irmã. Então eu ia perder minha filha também. Mas eu olhava para minha filha
E eu vi a cara da minha irmã, era minha irmã, a cara era dela. A mesma carinha, tudo era muito parecida. E aquela coisa, a minha mãe falava e as pessoas falavam, e eu não gostava de escutar aquilo, eu tinha muito problema. E aí houve um episódio muito estranho, onde as pessoas que não têm conhecimento, aonde tem a cabeça pequena, faz besteira sem conhecimento, e eu comecei a ter um meio assim com a minha filha, de medo de perder ela. Inconscientemente Inconsciente, tanto que eu fiquei doente, um monte de coisa. Enfim, e eu não era espírita ainda, quando a minha filha nasceu. Quando a minha filha nasceu, aí eu fiquei doente, aí dali 3 meses eu entrei no espiritismo, mas foi na Umbanda, eu não tinha esse conhecimento, não tinha. E aí foi, quando a minha filha fez 1 ano de idade, eu ainda era umbandista. A minha filha já andava e já falou muito cedo, nasceu dentinho muito cedo. Ela era de uma inteligência e de uma esperteza que era fora do comum, era algo fora do comum. E às vezes eu ficava brava com ela e eu falava para ela, vem aqui fulana. Ela falava, eu não sou sua filha. Eu falava, eu sou sua mãe, você me respeita. Você não é a minha mãe. Era assim que ela falava comigo. E isso ela fez por muito tempo. Você não é a minha mãe. Porque diz que a criança ela tem até Uma memória idade, celular, né? Uma memória que só apaga depois dos 7, 8, Sim, não sei muito bem. 4 anos. 4 anos, sim. Já começa. É. Então, gente, aquilo pra mim era morte. Porque aquilo só vinha comprovar o que as pessoas me diziam e o que a minha consciência Lá no fundo você dizia. Você sabia. Sabe? E às vezes eu testava ela, porque ela era muito neném, e eu falava pra ela, filha, você sabe onde a mamãe colocou tal coisa? Ela falava, sei, claro que eu sei. E ela ia buscar. Sabe aquela criança demasiada desperta? Era ela. Mas eu não tinha conhecimento. Então eu achava que do mesmo jeito que eu perdi a minha irmãzinha, que eu amava, que era uma loucura que eu tinha por ela, eu ia perder minha irmã também, a minha filha também. E olha, e pra vocês verem, eu tenho, toda vez que às vezes eu vou falar com ela, eu não falo minha filha, eu falo minha irmã. Todas as vezes, é muito estranho, né? Então assim, é estranho pra quem não conhece, é estranho pra quem não sabe. Mas hoje, lógico, tranquilamente, imagina, graças a Deus, se é comprovado isso, eu só tenho que agradecer a Deus, Deus me dá a oportunidade de tê-la de novo no meu convívio. Mas, e sendo minha filha, eu tinha um amor por ela, assim, meu Deus do céu. Era dobrado, né? Muito diferente mesmo das outras. Uma pergunta, o Espiritismo ele fala assim, que nessa vida ela veio para você 2 vezes, como sua irmã, e depois ela veio como sua filha. Aí você explica pra gente que nas vidas passadas a gente vai ter essa troca, mas é pra quê? É pra evolução? É para evolução, pagamento de dívidas, sim, né? Então explica isso. Assim, quando a gente reencarna. E o que nos traz a ideia da reencarnação? Eu sempre digo que o devedor, o criminoso, ele sempre volta na cena do crime. Eu sempre falo isso de maneira chula para que as pessoas entendam quando eu vou explicar para alguém. Olha, o criminoso ele sempre volta na cena do crime. Essa é a ideia. Ponto. Então, assim, eu cometi erros nessa vida e eu vou voltar para acertar. Eu vou voltar para pagar. Se eu não pagar, se eu não acertar, se eu não fizer tudo direitinho, eu vou voltar de novo. Então talvez a sua irmã... Mas existem pessoas que estão com... Você, na verdade, a sua evolução, vamos ser sinceros, o meu pensamento é assim, você foi uma pessoa, às vezes, bem foda antes de a sua irmã nascer e a sua filha nascer. No meu pensamento, tá? Se estiver errado, você me corrige. Por que aconteceu? Você teve a oportunidade de ter sua irmã, só quem perde um filho, um irmão, um pai, sabe a dor. Então você passou pela dor da morte de você perder um irmão, consigo nem imaginar, fico até emocionada. E aí você teve a oportunidade depois dela vir como sua filha. Quer dizer assim, você não seria suficiente
você se redimir se ela fosse apenas sua irmã. Exatamente, pode ser. Então, assim, não. Assim, eu queria, e ela foi uma irmã muito desejada por mim. Então, Ela é uma irmã muito desejada, desejada demais. Era como se eu soubesse que ela tinha que vir. Eu lembro que eu cobrava minha mãe, eu cobrava, eu queria ela, eu queria muito, muito. A minha mãe era muito cobrada por mim. E é engraçado que depois, quando ela foi embora, né? Um dia eu achei no meio da casa uma peninha branquinha. E eu peguei aquela peninha branquinha e coloquei dentro de uma gaveta. E por muito tempo eu tinha aquela pena na gaveta. Como se fosse a presença dela, né? E é engraçado que eu nunca tive contato com ela. eu te fazer pergunta. Nunca. Então quer dizer que se você Não é não teve engraçado? contato com ela, Eu porque nunca não tem tive. como você ter Não contato tinha com como. ela. É. No lado espiritual, se ela não estava lá, né? Ela tá aqui. Sim, eu nunca tive contato com ela. Nunca. Porque ela não tá, porque ela não tá no lado né? espiritual, né? Eu nunca tive contato com ela. Então, assim, veja bem como. E é engraçado que a minha mãe ainda falava pra mim assim: olha, Cida, é muito engraçado que eu que era mãe, deveria sentir o que você sente. E eu não sinto mais. E você continua sentindo. Eu precisei fazer tratamento para poder me libertar daquele luto. Faz a oração pra gente ir pra segunda parte desse vídeo. Gente, presta atenção, porque esses vídeos vão estar espetacular. Fecha o olho de vocês, eu vou abençoar vocês. Eu tenho fé num Deus que eu sirvo, num Deus que eu apresento, que essas minhas palavras vai abençoar a tua casa e a tua vida. Que o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Deus, aquele que dá o sopro de vida nas nossas narinas, venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que as tuas mãos, aonde tocar, venha abençoar. Esteja vocês abençoados, abraçados por Deus e por Cristo Jesus. Amém. Vem